Olá, mi gente! Olá, tudo bem? Eu sou o André Santana. Eu sou a Débora Pedrosa. Esse é o Desconstrução Literária, o podcast que, na realidade, é uma conversa semanal sobre literatura, mostrando como que a gente vive não é tão diferente assim da literatura que a gente estuda. E no programa de hoje vamos falar sobre como os literatos chegavam nos seus crushes. Vamos falar sobre amor. O tema é crushes e amores da literatura. Antes de tudo, te convido a seguir a gente nas redes sociais. Lá no nosso Instagram, nossa arroba é Desconstrução Literária, tudo junto, sem cedilha, sem tio. Também tem nossa página no Facebook, que é Desconstrução Literária. E o nosso blog, que funciona assim mais ou menos. O nosso blog é uma página complementar dos episódios. Toda vez que a gente estiver falando de alguma coisa e tiver alguma referência iconográfica, ou seja, uma imagem, uma figurinha, uma charge, ou um texto mesmo, a gente vai postar lá no nosso blog. Então, acessa a gente lá, é podcast Desconstrução Literária, sem cedilha e sem tio, .blogspot.com. E aí você vai complementando esse episódio aqui com o blog. E aí você pode fazer isso antes, acessa agora, por exemplo, ver tudo que a gente postou nesse primeiro episódio, depois você vem aqui escutar a gente, continua escutando. Você pode também acessar à medida que a gente for falando do que vai estar lá, ou depois de tudo, você volta lá e acessa o nosso blog. Também assina a gente nas principais plataformas de streaming. Estamos na Spotify, na Deezer, na Breaker, na Overcast, na Pocket Cast, na Radio Public e futuramente estaremos na Apple Podcast e na Orelo, porque a gente quer estar em todos os lugares do mundo para chegar mais perto de você. Então assina a gente nessas plataformas preferidas. E também, para terminar, segue a gente lá no nosso canal no YouTube, que nossos episódios estarão lá na íntegra, com um pouquinho de atraso, uns dias de atraso em relação às plataformas de streaming. Então, se você quer ouvir a gente o mais rápido possível, assina a gente nessas plataformas que estaremos lá. Se você não tem tanta pressa assim, espera um pouco que a gente vai estar lá no nosso canal com os episódios na íntegra. Então se inscreve no canal, ativa tudo aquela coisa lá de youtuber, né? Ativa o sininho para você ficar sabendo das notificações quando elas dê seu forem like. chegando. Exatamente, dê seu like, tudo isso. É isso. Bom, então depois de tudo isso, vamos começando. Isso aí, exatamente. Para começar essa conversa sobre crush, amor e tal, vale destacar os tipos mais conhecidos do amor humano, né? A gente tem o ágape, que é a afinidade de ideias espirituais, né? Tem o eros, que é a atração física, e tem o philos, que é a afinidade mental e cultural. Exatamente. Esses tipos de amores é muito importante a gente destacar eles, porque lá na frente a gente vai retomar alguns que eles vão aparecendo assim nas escolas literárias também. Bom, a gente vai começar por uma escola literária chamada Trovadorismo. É considerada a primeira escola literária da nossa língua portuguesa. Surgiu lá na Idade Média, ali ainda no século XI, no sul da França. Mas a nossa língua portuguesa surgiu no século XIV. E, bom, basicamente, o contexto era final da Idade Média, o sistema ali de economia era feudalista, onde tinha os vassalos, que eram trabalhadores, os servos, e tinha os suzeranos, que eram os senhores feudais, donos de terra, e acima deles existiam a nobreza e o rei. E é importante a gente falar porque essa sociedade organizada dessa forma vai aparecer nas poesias de amor e nas de amigo do trovadorismo. Se você quiser compreender um pouquinho mais como era essa estrutura societal, a gente vai colocar lá uma imagem lá no nosso blog para você dar uma olhadinha e ver como que era dividida a sociedade na época. Tinha também os personagens do trovadorismo, mas o que era esse tal de trovadorismo? Era, na verdade, uma forma de fazer poesia, ou seja, chegar no seu crush usando cânticos. Então, imagina uma serenata, uma seresta. Falei certo, Débora? Sim. Porque eu tenho um tiquezinho entre seresta e serestra, mas ela tá aí atenta comigo.
Tinha a Seresta, e a Seresta tinha o trovador, que era um cantor e compositor que trocava um instrumento ali e ficava cantando para sua amada. Geralmente ele era um nobre, né, que sabia ler, escrever e tal, por isso que ele compunha num certo nível de elaboração. Então era um seresteiro, só que cantando uma espécie de fado português. E tinha ali vários outros personagens, mas a mulher, ela não tinha muita voz no trovadorismo. Ela tinha a mulher ali naquele grupo fazendo aquela homenagem, fazendo aquelas cantigas, mas ela só ficava no coro ou nas castanholas. E como é que rolava as coisas? Existiam as cantigas de amor, onde tinha o eu lírico, aliás. Que diabo é eu lírico? Eu sempre me perguntei isso na escola, quando as professoras começavam... Na escola já dava uma preguiça quando a gente ouvia essa palavra, né? Eu odeio. Então a gente vai tentar aqui não usar essas palavras tão engessadas, chatas, né? Na verdade, engessadas ali no contexto literário, né? Exatamente, mas quando a gente for falar sobre isso, a gente vai dar uma explicada. Por exemplo, eu lírico era a pessoa do poema, que não se confunde com a pessoa que está escrevendo. Pode ser ou pode não ser, né? Então a pessoa, o pensamento dela, as falas delas, a gente chama de eu lírico. E essa pessoa que estava ali no personagem cantava um amor não correspondido pela sua crush. Se colocava na posição de servo e ela era a sua suzerana, ou senhora feudal, como a gente falou, e estava ali sempre sofrendo porque ela era uma pessoa sempre superior. Ele se colocava como e aí ele ficava como vassalo, né? Exatamente. Sempre era ali perto da corte. E, por exemplo, a gente trouxe aqui um pedacinho de uma poesia na época que era assim, ó: a dona que eu amo e tenho por senhora, a mostrar-me a Deus se vos em prazer for. Então, assim, nossa, bem longe, né? Bem longe. Minha senhora, né? E aqui a gente estava usando uma linguagem que ainda não era o português, que era o galego-português. A nossa língua estava se formando ainda, estava muito perto dessa língua que até hoje é falada na Galícia, né? Isso. E tinha sempre essa distância. Ele sempre em uma posição distante dela. Então, não sei se vocês hoje conseguem imaginar assim, né? Mas hoje a gente tem uma proximidade maior de chegar em quase todo mundo. Mas naquela época não, ele era muito distante. Ele era quase um servo dela. Sim, ele se colocava dessa forma, né? E tinha, né? Te tenho por senhora, mostra-me Deus. Então sempre tinha a questão do teocentrismo ali, que era Deus no centro de tudo. Até mesmo na forma de chegar em quem você gostava, Deus estava presente. Ele intercalava, né? Ele não falava diretamente, ele intercalava para que Deus falasse para ele quem era amada, né? Exatamente. Então eu imagino que Deus era uma pessoa muito ocupada nessa época, porque até na paquera ele estava ali envolvido. É verdade. E aí vem então as cantigas de amigo, que no caso, na época, não existia a palavra namorado. Então, não era uma conquista, mas era uma forma de falar de amor. A mulher sentia saudade do crush, né, que deixou ela abandonada e tal, mas o crush dela era sempre traiçoeiro, mentiroso, mas ele era bonito, então ela continuava apaixonada e fazia essas canções, essas cantigas de amigo. Detalhe. Mudou alguma coisa, Débora? Como assim mudou? Mudou não. Mudou nada, né, na verdade. Pra você ver, né, como lá no trovadorismo, olha o tanto que mudou, nem um pouco, né? Enfim. E não tinha cantoras, graças a Deus isso mudou, né, e muito. Não tinha cantoras, não tinha compositoras ou trovadoras, né, como é o caso. E aqui o homem fazia esse papel, o papel da mulher. E a história se passava no campo. Sim, exatamente. Tinha aquela coisa da mulher pedir para que as flores trouxessem o amado dela e tudo. E era uma coisa bem sofrida, né? Sim. Eu fico pensando no trovadorismo. Acho que... Imagina você recebendo uma telemensagem. É mais ou menos isso. Acho bem brega, inclusive. Vini, voltou, em 2020 voltou isso, engraçado, né? Muito interessante. Mas você vê, não tá distante. A gente tem essa mania mesmo de colocar as coisas distantes, não tá, né? A questão aqui, como eu mencionei aqui,
o crush lá todo mentiroso e tal, mas como ele era bonito, né? A única coisa que mudou mesmo foi isso, porque aí hoje tem tantas cantoras, né, falando sobre isso e tal, mas elas continuam cantando isso, né? Cantando que ela sente a saudade, se sente abandonada, mas continua amando e continua com as portas abertas, né? É o que é mais cantado hoje, na verdade, pelas mulheres. E agora a gente vai caminhar na nossa linha cronológica das escolas literárias, falando ainda sobre amor e crushes, e vamos avançar para o Barroco. O Barroco é uma escola literária que vem logo em seguida, né? Se a gente falava do século XIV no trovadorismo, agora é século XV. E ele tinha como uma das características abandonar um pouco esse teocentrismo que marcou lá o trovadorismo e agora entrar no antropocentrismo. Que já acha isso? Antropocentrismo. Que era o homem, né? Exatamente, a Débora já explicou tudo. Antropocentrismo é o homem no centro de tudo. Em vez de Deus estar no centro dos pensamentos da época, agora o homem se coloca no pensamento da época. Então isso vai se refletir também na conquista, no chaveco, em como chegar no amorzinho. A gente vai ter em destaque aqui nessa escola o poeta, vamos dizer assim, né? O Gregório de Matos, que ele era conhecido por Boca do Inferno. Que ele tinha uma boca bem afiada. Ele gostava de fazer instigar assim, a sociedade, na verdade, né? Chamar atenção e tal nos poemas dele, na obra dele como um todo. E ele fez um poema falando mais nessa questão da pessoa mesmo, centrando a pessoa e a paixão e os sentimentos que a pessoa tinha, né? E ele fez um poema chamado O Amor é Finalmente. E aí esse poema traz os seguintes versos. O amor é finalmente o embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Então você vê que nesse poema ele traz ali, ele não tem essa questão da intercalação do trovadorismo, né? Que sempre colocava Deus em primeiro lugar e depois, né, o ser amado. E esse é o poema mais tranquilo dele, né? Se você for atrás da obra dele, ele colocava muito, ele fazia esse contraste entre religião e desejos carnais, e ele chamava atenção mesmo. Ele não levou esse apelido de Boca do Inferno à toa. E o interessante no final que ele fala, né? E quem diz outra coisa é besta. Ou seja, se você discorda de mim, você é um idiota. E engraçado que ele faz isso, essa relação com o amor, né? Que é uma leitura muito, muito parecida com o dos homens hoje, né? O homem leva o amor muito a isso, a um embaraço de pernas. E a mulher não, ela leva mais aquela coisa de encontro de almas, aquela coisa espiritual, né? Segundo mais aquela definição que a gente falou lá no início, né? A mulher leva mais o amor como um ágape, né? Ou o filos, né? Que é a afinidade mental e cultural, ou a afinidade de ideias e tal. O homem leva o eros mesmo. Até hoje é assim. E ele colocava isso bem, bem, bem escancarado. E ainda não deixava você discordar deles, porque se você discordasse, besta. Desde 1500, o homem sempre fazendo omisse. A mulher já ganhava, já era mais evoluída desde essa época. É verdade. Bom, e aí, avançando um pouco mais a nossa linha do tempo, vamos para o arcadismo, que é uma escola do século XVIII. E nessa época, o foco aqui era a temática bucólica idealizada sobre o amor. Aí aquele vai e vem da humanidade, né? Uma hora a gente idealiza a figura da pessoa amada, uma hora a gente é mais carnal, depois volta a idealizar de novo. E aí, nesse caso, quando a gente fala de temática bucólica, é importante falar, porque eu sempre odiei essas palavras. O que é bucólico? Eu não sei nem o que é isso. E assim, só pra explicar rapidinho, se você não sabe o que é bucólico, existem dicionários que explicam o que é. Então vai lá no dicionário e pesquise. Não, tô brincando, gente. Eu vou falar aqui o que é bucólico, porque eu não odeio. Que ruindade!
Bucólica é uma palavra, resumindo, relacionado ao tudo que é o ambiente rural. Lembra quando você passa numa estrada? Sabe quando você passa numa estrada e vê uma coisa muito bonita, muito rural, bonitinha ali? Você fala, nossa, que bucólico. É meio aquela coisa produzida pela natureza mesmo, né? Exatamente. Como disse você uma outra vez pra mim, traduzindo, é o rústico, só que gourmetizado. É isso mesmo. Porque geralmente essas palavras nos assustam, né? E quando a gente vai atrás, uma temática bucólica. É o rústico, gente, é o rústico. É isso. E aí tem essa questão da beleza estética, né? De viver o momento e tal. E tem muito essa ligação do homem e natureza. E tem muitas coisas que realmente a natureza produz e a gente, será que é isso mesmo? Então, será que foi produzido assim sozinho pela natureza? Exatamente. E aí, a conquista, né? Falar de amor e de crushes também vai refletir esse momento que a humanidade olhava para o campo, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui o Boccaccio. Não confundir com o Boccaccio, que é o escritor de Decameron, o italiano lá, muito famoso. Boccaccio é o escritor... exatamente. Confunde. E Boccaccio é um escritor português e ele tinha essa temática mais direta, mais carnal, mais corporal, que o Barroco trouxe, que continuou com o arcadismo. Isso. Só que um pouco mais direta, vamos dizer. Porque tinha esse centro também do Carpe Diem, né? Que é o viver o momento. Exatamente. E aí a gente vai trazer esse Boccaccio porque ele é uma figura que exemplifica muito bem isso. Uhum. Ele adorava assim, olhar pastores que cuidam das ovelhas no campo e descrever esses pastores. Ele tinha uma forte atração sexual por eles, apesar de que dentro da academia a gente tem pessoas que contestam isso, que ele não queria dizer que ele amava os homens. Mas sempre tem umas pessoas que negam que a homossexualidade existe e acompanha a humanidade, né? Então, assim, quando vocês ouvirem alguém dizendo que ser gay é coisa de modinha, aí vocês já mostram esse poema do século XVIII, que a modinha não é de agora, a modinha acompanha a humanidade há séculos. Verdade. E a gente trouxe um poema dele chamado Soneto do Baralho Potente. Na verdade, a gente não quis dizer a palavra baralho, é uma muito parecida. Sim. Mas nós somos um podcast family friend e a gente não vai usar essas palavras aqui, né? Exatamente. Até porque o horário não deixa, a gente seria reclassificado para maiores de 18 anos. Verdade. Mas então, deu pra entender o que é um baralho potente, né? Até porque um baralho, para ser potente, né? Não tem muita ligação, mas outra coisa muito parecida tem como. Exatamente. Era o que Boccaccio gostava. E aí ele diz assim: teu cacho é como o ramo da palmeira, que mais se eleva quando tem mais peso. Se o não conservas assaimado e preso, é capaz de comer Lisboa inteira. Lembrando que também comer, não era comer, né? Era outra palavra, mas assim, a gente vai colocar na íntegra todo o poema lá no nosso blog, no Blogspot, Sim. E vocês vão ver exatamente as palavras que a gente não pôde pronunciar aqui. É verdade. Mas, então, vocês que se acham revolucionário porque escreve contos gays eróticos, ou porque lê contos gays eróticos, ou gosta de falar uma coisinha mais safadinha, assim, e acha que tá sendo moderno, sinto te informar. A Boccaccio já fazia isso lá no século XVIII. Coragem, né? Coragem. E agora, seguindo a nossa linha cronológica que a gente está fazendo aqui nesse podcast, vamos para... já passamos aqui Passamos pelo trovadorismo no século XIV, aí a gente veio para o barroco no século XV, depois o arcadismo no século XVIII, a gente passou já pelo renascimento, por todas aquelas ideias de nascimento de grandes ideias, de grandes ciências. E aí a gente entra no século XIX, chegamos àquela escola que você estava esperando. Ai, corações. Que é a escola da Débora, que é o romantismo. O romantismo, ele surgiu nos anos 1830 na língua portuguesa. Apesar de que existe aí uma contenda, né? Uma briguinha ali, uma tretinha literária. Sim. Porque, a Débora sabe, ela já tá ali concordando, balançando a cabeça.
Dizem que ele surgiu, na verdade, em 1825, quando Almeida Garré escreveu Camões, que era retomando lá a época das grandes navegações de Portugal, no século XVI, descoberta do Brasil, chegada às Índias. E aí dizem que começou nessa época, mas convencionalmente aceita-se na década de 1830. Então não importa se era 1830 ou 1825 aqui pra gente. Não importa qual time você é, se você é do de 30 ou do de 25. O importante aqui é que surgiu ali nos anos 1800 o romantismo. Sim. É praticamente a mesma década, gente. Se você não se importa com uma balinha no supermercado que vende troco, por que você vai se importar com 5 anos? Pois é. Bom, o que acontecia nessa época que surgiu o romantismo? Começava ali a formação dos Estados Nacionais. Tinha passado ali a Revolução Francesa, a Revolução Americana nos Estados Unidos. Então, começava ali os Estados começarem a pensar-se como nação. Várias nações aqui na América, várias colônias antigas aqui na América, queriam se libertar da Espanha, da França, da Inglaterra e, no caso do Brasil, de Portugal. Então, estava todo mundo tentando buscar construir ali a sua identidade nacional. Só um adendo, que a nossa independência veio em 1822, né? Foi um pouquinho antes desse início do romantismo lá no estrangeiro, né? Fora do Brasil. Exatamente. Então, imagina, né? A gente estava ali na sede mesmo de buscar construir o que era o Brasil. Exatamente. E aí a gente buscava uma inspiração. O romantismo, ele tem esse papel. Lá em Portugal, o herói eram os cavaleiros medievais e os grandes navegadores que descobriam várias terras e fazia negócio, né? Para Portugal. No Brasil, a gente olhava para a figura do índio, né? Essa visão superestimada que o índio era um herói destemido, que ia lá, arrancava a árvore pela copa, saía com raiz e tudo, que não pegava doença. Exatamente. E o romantismo também tinha outra característica, que é deixar a racionalidade que o arcadismo e o barroco trouxeram de lado e retomava ali o sentimentalismo. E aí era aquela coisa exacerbada, né? Porque primeiro veio aquela pegada de Deus primeiro, né? No centro de tudo. Então tinha, como eu falei, né? Intercalava primeiro Deus para chegar à pessoa amada, depois aquela coisa muito do desejo, daquilo que se sentia a pessoa amada. E aí no romantismo veio essa questão do amor idealizado, né? E ali na primeira geração tinha essa questão do nacionalismo, do nativismo, folclore também, né? Todo nasceu ali no início, na primeira geração. Só que vale destacar também que o romantismo, ele é o amor idealizado, não necessariamente o sentimento entre duas pessoas, mas qualquer sentimento idealizado por qualquer coisa. Pode ser o amor da pessoa por sua terra, um romantismo da visão de vida, de sociedade perfeita, de amor perfeito. Então, o romantismo é esse olhar idealizado, é aquele meio que até inalcançável, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente. Então, não pense que romantismo é necessariamente amor entre duas pessoas, mas pode ser uma pessoa e uma nação e um lugar. Tanto, André, que na escola do romantismo, quando eu estudei essa parte, foi engraçado porque a professora comentou uma coisa muito interessante, que ela falou que era pra a gente, na verdade, a gente deveria ter um pé atrás com românticos, né? Pessoas que se dizem românticas. Porque a pessoa tá mais ligada no sentimento que ela tem do que do objeto em si, daquele que recebe o sentimento, o amor. Então, é a pessoa gostar mais de estar apaixonada, de todas aquelas sensações que ela tem, do que do amado em si. Então, na verdade, né, a gente tinha que ter ranço mesmo, porque a pessoa tá nem pra você, ela tá mais ligada naquela vibe que ela tá sentindo ali, de estar apaixonada, de estar idealizando a coisa e tal, naquele mundo que ela criou na mente dela. Tanto que tem muito sertanejo hoje que fala, né? Sertanejo e outras músicas, né? Como a belíssima, maravilhosa Sandy, que
já tinha dito antes, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Isso é muito romântico, porque a pessoa idealiza aquilo na mente e ela idealiza até a pessoa, né? O que a pessoa é e tal. A pessoa às vezes nem é tudo aquilo, mas o que você criou na sua cabeça faz com que você seja um romântico. Já fica aí a dica. Se fosse vocês, eu tava com o caderninho ali anotando tudo. Né? Não, quando vocês chegarem assim com uma pessoa muito romântica, já desconfia dela. Sim. E a gente vai trazer aqui como representante da primeira geração do romantismo o escritor Gonçalves Dias, que a história dele em si já é um grande drama, né, romântico, e já deixa uma visão pra gente de como rolava a conquista nessa época. Gonçalves Dias nasceu no Maranhão. Ele era filho de uma união não oficial de um homem branco com uma mulher mestiça. Lembrando que nessa época isso, né? Sim, exatamente. Se você acha que o racismo é forte hoje, imagina naquela época, né? Então o homem branco não se casava com a mulher negra. E aqui temos um exemplo. Aos 10 anos de idade, Gonçalves Dias começou a trabalhar na loja do pai, com a escrituração, né, que é a contabilidade ali. Imagina, com 10 anos, a pessoa já estava trabalhando. Aliás, conselho tutelar, vem aqui para você ver uma coisa, para te mostrar rapidinho. Aos 15 anos, ele foi morar em Cuba e terminou ali o ensino médio. Aos 20 anos, ele foi estudar Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, e retornou ao Brasil aos 25 anos, quando concluiu o curso. Aí, quando ele fez 32 anos, ele conheceu uma mulher chamada Ana Amélia Ferreira Vale, que pediu ela em casamento, mas a família dela rejeitou. Por quê? Porque ele era mestiço. Coisa que acontecia já, né? E a gente hoje... achando que era de hoje, né? Exatamente. Ana Amélia gostava muito dele, estava disposta a romper com a família. Então ela queria até fugir para se casar com ele. Mas Gonçalves Dias não teve coragem, porque ele não queria quebrar os laços de amizade com a família. Ele era muito amigo da família. Então ele preferiu não apostar na relação e acabou se mudando para Portugal. Dona Ana, como era chamada Ana Amélia, né? Dona Ana, acabou de birra, se casou com um comerciante negro. Ou seja, a família não deixou ela se casar com Gonçalves Dias, mas ela se casou com um comerciante negro. Que raça! Maravilhosa! E aí depois ele faliu, eles passaram muitas privações e acabaram se mudando para Portugal. E adivinha o quê? Tchan. Portugal é um ovo! Lá ela acabou se encontrando com Gonçalves Dias no Jardim Público em Lisboa. Nesse encontro, os dois estavam abatidos e desiludidos pelas decisões que tomaram erradas em sua vida, e Gonçalves se mostrou arrependido de não ter se casado com ela. Só que esse encontro, ele reabriu as feridas que Gonçalves já tinha fechado, e abriu de uma forma tão intensa que ele começou a escrever sobre essa paixão. E aí nós temos aqui várias poesias que são inspiradas na Dona Ana, mas a gente vai destacar aqui uma, que é Se Te Amo Não Sei. Não vamos ler todas as poesias, nem essa, porque são poesias até relativamente grandes. E essa, inclusive essa, a gente tem assim, mais ou menos a gente desconfia que seja pra ela, né? Porque Se Te Amo Não Sei e tal, e foi logo após o reencontro dele com ela, né? E aí seria até interessante você ler o poema e nos contar o que você acha, se era pra ela mesmo e tal, ou se fosse para outro amor que ele tivesse, mas o que tudo indica era para ela mesmo, né? Exatamente. Então acessa lá o nosso blog, a gente vai deixar ele transcrito lá na íntegra. Isso. E depois você conta pra gente nos comentários, né, lá na nossa página do Facebook ou no Instagram, se você acha que era para ela mesmo ou não. Exatamente. Na sequência, a gente tem a segunda geração do romantismo, que era o ultra romântico, né? E vinha no cerne dessa fase, vinha o tédio, vinha a boemia, a depressão, a autoironia, aquilo que eu já havia comentado, né? Que não é só a questão entre um amor entre duas pessoas, né? O amor entre duas pessoas. Então vinha o namoro com a imagem da morte, existia muito isso também.
e eram apaixonados por estar apaixonado. Então, por isso vinha a idealização da mulher. Eles colocavam a mulher como um ser perfeito, a questão da adoração pela paixão mesmo, né? E aí idealizava tudo, na verdade, né? Não só a mulher. E as palavras não eram capazes de expressar esse sentimento. Como era uma coisa idealizada, então as palavras ficavam insuficientes, né? E nessa fase a gente tem Álvares de Azevedo, que infelizmente foi um universitário que morreu aos 20 anos, né? Muito cedo. Apesar que a época, o índice a expectativa de vida era baixa, mas ele morreu muito cedo. Ele era universitário ainda, estava no 4º ano de Direito, e aí teve uma inflamação no pulmão e morreu aos 20 anos. E ele tem uma série de contos narrados por amigos na mesa de um bar chamado Taverna. Que aí, no caso, são ali conversas divididas em histórias que marcaram suas vidas. Interessante que lá em Goiânia, eu morei 6 meses lá, e tem um barzinho lá que o nome é Taberna, né, escrito com B. E é bem interessante isso, porque significa isso, né? Eu creio que seja isso, essa questão de contos. E aí, nessa questão da série de contos, essa palavra contos já até dá um desânimo também, né? Porque falar contos, aquela palavra chata da literatura, e tarará. E não é contos, são histórias narradas ali que marcaram a vida em uma mesa de bar, uma roda de bar, semelhante a essa que a gente está fazendo aqui, que é uma roda de conversas, não deixa de ser, né? A gente está conversando aqui e aí você pode interagir com a gente através das redes sociais. E é isso, conto é isso, né? E aí era aquela taverna ali, como se fosse uma mesa de bar mesmo, como essa em Goiânia. Exatamente. Que eu citei. Isso que a Débora tá falando do Taverna com B. É engraçado, né? Porque no espanhol, a taberna ainda é com B, né? Taberna. E acontece muito isso, de que no espanhol é uma grafia antiga do português. E no português é uma grafia antiga do espanhol. Então tem muitas palavras que mudaram numa língua e não mudaram na outra. Taberna é um bar no espanhol. Então, o que acontece nesse livro, Noite na Taverna, é exatamente isso. Amigos que se encontram e vão contando ali suas histórias amorosas na mesa desse bar. Ou dessa taverna. Que é o que acontece, exatamente. Que é o que acontece na taberna mesmo em Goiânia. Com certeza, em qualquer bar também. Não deixa de... acho que mais da metade das mesas vão ter essas histórias, ou como eu disse, contos, desmistificando essa palavra contos, que foram histórias que marcaram a vida. Aliás, se você é proprietário do Taberna em Goiânia, patrocine a gente, que a gente fez propaganda de graça pra vocês. Maravilhoso. E aí nós temos aqui um poema, né? A gente falou que não ia ler nenhum, mas vamos ler um poema do Álvares de Azevedo, chamado Adeus Meus Sonhos, que ilustra um pouco... trechinho, né? É só um trechinho mesmo, pequenininho. Que ilustra um pouco dessas características da segunda geração do romantismo. Adeus Meus Sonhos diz o seguinte: que me resta, meu Deus? Morra comigo. A estrela de meus cândidos amores... Já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Uau! Então a gente vê aqui a questão do amor pela morte, né? Por morrer sofrendo de amores e de sentir, gostar de sentir essa sofrência. Flertar ali com a morte, parece, né? É a ilustração perfeita daquilo que eu já havia comentado, né? Não precisa ser o romantismo, a gente tem isso, né? De ligar somente ao fulano é romântico. Ligar só essa relação entre duas pessoas. Mas a tudo tá aí, né? A ilustração perfeita. Sim. Não é à toa que os rapazes são gênios. Então, se você universitário, sofre de amores nos bares... Você encontrou sua companhia na segunda geração do romantismo. Sim. Vai lá, busca os autores e você vai encontrar muito do que você... Vai encontrar muita inspiração do que você vive. Isso é verdade. Bom, na terceira geração do romantismo e na última delas,
temos uma outra característica, né? Que você sai um pouco desse ultrarromantismo e começa com uma coisa mais questionadora. Mas aqui a gente vai continuar destacando mais a questão da conquista de crushes e amores. Então, quem a gente pode destacar na terceira geração é o Castro Alves, que é um homem que teve várias paixões, baiano, mas estudou na faculdade de Direito no Recife. Chegou a envolver-se em um triângulo amoroso com duas irmãs judias, que disputavam a tapa. Não brincando, disputavam ele. Aos 19 anos, Castro Alves se apaixonou por uma atriz chamada Eugênia Câmara, que era portuguesa, e começou a rivalizar com seu amigo, que também era poeta, Tobias Barreto. Rivalizar por quê? Porque Tobias gostava de uma outra atriz, da mesma companhia de Eugênia. Então os dois começavam a disputar quem tietava melhor a sua amada. Elas faziam as peças de teatros, cada um ia com seus amigos assistir as peças e aplaudiam, né? Viam quem aplaudia mais as suas amadas e quem vaiava mais a rival. Que péssimo isso, né? Batalha mesmo. Uma batalha. E depois que as cortinas se fechavam, quando acabava o espetáculo, ninguém ia embora, porque todo mundo sabia que eles iam começar a se enfrentar ali. Era uma batalha de poemas em que o público ficava curtindo a disputa e algumas vezes chegou até a sair no jornal. Então, um começava ali numa batalha de poemas improvisada, a defender a sua amada, depois o outro continuava e todo mundo começava a aplaudir, e assim ia. Pensa que massa devia ser. Nossa, ou seja, se você acha que tá numa batalha hoje e que você quer buscar uma inspiração para saber como eu posso melhorar um pouco, vai lá em Castro Alves, dá uma lida nele, vê se você não encontra alguma inspiraçãozinha ali. É muito importante voltar nas origens dos seus movimentos. Bom, ou de Tobias Barreto, né? Exatamente, ou Tobias Barreto. Fica aí o questionamento. Quem era melhor? Castro Alves ou Tobias Barreto? Você vai ler e vai descobrir quem era o melhor. É isso aí. E continuando a história, ela acabou cedendo aos encantos de Castro Alves, até porque quem não resistiria, né, a ser disputada na Batalha de Poemas. E ela desistiu da turnê que ela fazia com a companhia de teatro e foi morar com ele em Salvador. Depois eles se mudaram para o Rio de Janeiro e lá ela começou a ser infiel até que eles se separaram. Mas é interessante... Oh, Jesus! Mas é interessante falar que ela foi infiel porque ele começou a se envolver com o mundo político, trabalhar muito nisso, e esquecia ela em casa. Ela era uma atriz. Mas de repente ela deixou o mundo do palco para ficar em casa esperando por ele, que demorava a chegar, não dava atenção para ela. Então ela começou a buscar diversão por alguma outra parte. E acabou encontrando alguém. A solidão não tem como, né? Exatamente. A pessoa deixar aquela paixão dela para poder viver uma outra paixão e ser abandonada de uma certa forma, né? Apesar dele ser uma coisa que ele gostava e tal, mas assim, a pessoa tem que encontrar um equilíbrio ali, né? E aí, quando a pessoa não encontra equilíbrio, acaba perdendo mesmo. Exatamente. Não que eu esteja ao lado dela ter sido infiel e tal, mas dá pra entender. Vamos olhar todos os pontos de vista, né? Bom, e aí nós trouxemos para Castro Alves o poema chamado O Adeus de Teresa. Não, que a gente não sabe se realmente foi composto para ela também, mas pela época que foi escrita e ao que tudo indica, sim. Sim, até porque o nome é O Adeus de Teresa, né? Então tem um pseudônimo aí, né? Mas, olha, os versos, eles dizem o seguinte: passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia vou vir aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluço murmurou-me, adeus. Uau. Então tem muito a ver, né? Tem muito a ver com a história. Mas sim, não vem com o nome Eugênia, né? Então na cara assim, o adeus de Teresa. Mas ao que tudo indica, foi pra ela sim, né? Será que foi, gente? Quem é que concorda comigo?
Eu fiquei com dó, porque parece que foi um adeus bem sofrido pros dois, né? Super, porque ele tava partindo pra ele e tava tudo bem, né? E aí ele fala, voltarei, descansa, meio que deixando ali, mostrando pra ela que aquilo era importante pra ele, mas ela também mostrou pra ele o que era importante pra ela. E aí ela foi curta e grossa, né? Grossa não, foi curta e direta. Em soluços, né? Porque ela tava sofrendo, murmurou dizendo adeus. E aí ele meio que entendeu o que estava acontecendo. Então, continuando nessa linha cronológica que a gente está fazendo, não passando em todas as escolas, mas passando as principais e as que a gente achou pertinente trazer para falar sobre esse tema, a gente vem e entra agora no realismo, que é quando a mulher começa a ser não idealizada, né? E o amor é subordinado a interesses sociais e a manipulações e tal, mostrando a coisa mais na sua verdade, ou pelo menos tentando, né, mostrar a questão do amor mais cru. E aí a gente já traz uma personagem maravilhosa de Machado de Assis, né, que é um poeta mais... o artista, na verdade, mais consagrado dessa escola, na sua obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele traz a Marcela, onde a gente tem até um trecho que é dito que você gosta. Mas aí nessa obra, Machado coloca que coloca um trecho bem interessante que fala: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Real demais, né? Meu Deus do céu. É realismo, mas não precisa dar na cara desse jeito. Já que é pra ser real, vamos ser real de verdade. Era isso que Machado de Assis fazia. Então ele era sensacional. É complicado, gente, porque tem muita gente também que tem preguiça quando fala já Machado de Assis. Eu odeio esse escritor. Ai, não faz isso não. Porque dá pra entender a genialidade, dá pra entender o porquê que ele era tão endeusado. Eu odiava isso, e eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que vou contra o fluxo. Mas hoje eu super entendo por que Machado de Assis é endeusado nas letras, é endeusado na literatura. Porque você vai ler um conto dele, não lê assim, não começa em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra grande, ou em Dom Casmurro, que tem um negócio interessante assim que eu posso falar daqui a pouco, mas começa em contos para você ver o tanto que ele é atual, o tanto que a forma dele tratar um assunto era muito inteligente, era muito o que a gente ainda vive hoje em dia. Então eu super entendo hoje por que ele é tão endeusado, porque ele é tão citado e tão recomendado, porque ele muda vidas, ele muda escritas. Tem pessoas bem-sucedidas, muito bem-sucedidas no Brasil, que teve a sua escrita modificada por conta de Machado de Assis. A sua visão de vida, de sociedade, ela muda completamente só em você pegar. Tem um livro que ele é chamado Contos de Machado de Assis. E tem contos pequenos que você consegue já perceber ali naquele conto qual era a pegada dele, e ele realmente era genial. E é por isso que ele é tão... Não tem esse ranço dele não, André. Então, assim, Vamos amar. É porque Machado de Assis, não sei se vocês sabem, eu e a Débora, a gente estuda desde a 7ª série junto. 13 anos, idade maravilhosa. Exatamente. E aí, na 8ª série, eu não lembro quem era a nossa professora, mas ela colocou a gente pra ler. Agora eu fiquei em dúvida se era Memórias Póstumas de Brás Cubas ou se era Quincas Borba. Era um livro que tinha amizade com o cachorro, não lembro qual que era, um dos dois. E aí, era muito pesado pra gente ler. Isso gerou em mim... pesado. Com 11 anos eu não tinha essa noção de que nível de abstração eu tinha que ter para ler Machado de Assis. Isso gerou em mim um trauma. Sim. Tanto que hoje eu cheguei a ler Machado de Assis depois, mas odiando, porque eu era obrigado. Ler, então eu lia, mas odiando. Cuspi no fogo. Tinha que ter começado.
Oh, meu Deus. É verdade. Não, é complicado mesmo. Fazer isso com uma criança de 11, 12 anos é complicado. É bom começar pelos contos. Tem o conto de escola, que já é muito próximo ali ao aluno, ao que ele passa. É muito interessante o aluno começar pelos contos para poder ir começando a entender Machado de Assis. Começar pelas obras é pesado mesmo, dá para entender. O problema não foi Machado, tá vendo? O problema não foi ele. Ele foi o primeiro presidente, inclusive, né, da Academia Brasileira de Letras. Sim. Não à toa, né? Mas a metodologia que precisa ser feita paulatinamente, né? Ela precisa começar ali pelos contos mesmo. O conto, ele já traz uma vivência, uma visão muito, muito mais abrangente, muito mais sedutora, na verdade, e que te dá essa compreensão do autor para que você vá, aos poucos, vendo ali pelos contos, vai aumentando um conto pequenininho, já vai para o maior, já vai para uma obra, e aí você vai entendendo o que é que ele queria fazer e o que ele faz até hoje pela nossa sociedade e por essas pessoas bem-sucedidas, como eu falei, né, no início. Eu só, então, vou deixar uma dica para os professores que estão no ensino fundamental e, de repente, vocês quiserem passar Machado de Assis para os seus alunos. Pelo amor de Deus, se vocês forem passar uma coisa de Machado de Assis, deem suporte aos seus alunos. É uma coisa muito profunda para eles lerem sozinhos e, de repente, fazer uma prova ou responder perguntas. Deem suporte. Se vocês não tiverem a preparação ou tempo para ler junto com os alunos os livros e derem suporte a eles, não passe, nem passe. Passe outra coisa. Porque isso pode gerar trauma. Por exemplo, eu não tive trauma de me afastar da leitura. Eu tive trauma com Machado de Assis. Mas eu poderia ter tido trauma de nunca mais querer ler depois disso. Que acontece com muita gente. Quando a pessoa fala a palavra literatura, já dá aquele medo, já dá aquele tremor. Coisa antiga, coisa chata, coisa que não acontece mais. E não é assim. A gente tá falando aqui, tá ilustrando aqui com várias citações que não é assim. A literatura é a nossa vivência, a nossa visão de vida mesmo. Faz com que a gente se transforme como ser humano. Exatamente. Então fica aí a dica. Exatamente. E aí, lá em Dom Casmurro, como eu havia citado anteriormente, tem um ciúme. Né? Ciúme que tem a questão da traição ou não, depende do ponto de vista de cada um, né? Eu acho que traiu. Essa discussão sempre vai ser pertinente, sempre vai ser épica e sempre vai ser polêmica, né? Que é a questão entre a traição de Capitu e Bentinho, né? Que você fala que teve a traição e eu falo que não teve. Débora. Porque a gente tem um psicopata aí, na verdade, né? A gente tem uma pessoa que tem alguns probleminhas aí, né? Então, Débora, tá na cara que ela traiu. Eu sei que vocês mulheres se defendem e tudo, mas tá na cara que ela traiu. Não é questão de mulher, não. É questão que o cara era doente, tá na cara. Bom, o cara é doente. Bom, e vocês? Pra vocês, traiu ou não traiu? Eu queria conhecer a opinião de vocês. Melhor deixar pra eles, porque se a gente for entrar em detalhes aqui, né? Daria um episódio, né? Dá um episódio, dá. Aliás, né? Vamos ver se eles querem esse episódio que sempre vai vir à tona, sempre vai ser polêmico, porque não teve traição, né? E aí as pessoas ficam querendo insistir que teve, que tarará. E, enfim, né? Fica nessa visão aí retrógrada, né? Enfim, teve sim. Vamos continuar. E aí os romances, eles descreveram as características psicológicas do personagem, né? Como o caráter e o comportamento. Eles focavam mais nessa parte. Aí no livro Helena, a gente tem um exemplo. Aqui tá a descrição. Então é assim, a Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou de arranjos de casa, com igual interesse e gosto. Frívola com os frívolos, grave com os que o eram, atenciosa e ouvida, sem entono nem vulgaridade. Havia nela a jovialidade da menina e a compostura da mulher feita, um acordo de virtudes domésticas e maneiras elegantes. Olha que descrição chato. Ah, para! Olha que lindinha a Helena. Será que foi daí que o autor, como é que é o nome dele das novelas?
que tem a Helena sempre, né? Manuel Carlos. Manuel Carlos, isso mesmo. Será que foi daí que ele se inspirou em colocar sempre uma Helena no seu... Porque, nossa, que lindíssima, né? Olha, eu pego a dica da Débora aqui e talvez esse livro de contos me faça mudar o que eu penso sobre Machado de Assis. Ah, sim. Tenta, dê uma chance, eu acho que vai ser legal. Contos são bem maravilhosos. E reforço a dica para os professores ali que começam a passar contos, se não me engano, no 6º ano já começam a passar contos, a passar o conto de escola, que é um conto que se aproxima muito do aluno e faz com que ele tenha uma empatia com o que o Machado está escrevendo, e aí ele fique mais aberto a esse escritor, né? A gente tem um outro escritor também do realismo, só que do realismo português, que é essa de Queiroz, que ele traz uma obra muito interessante, que é o Primo Basílio. Ele virou até uma série na Globo e tal. Ele é, como sempre, né? Um livro que vira série, que vira filme. Ele tem as suas perdas ali, mas o livro, ele é... Aí sim, essa de Queiroz, ele é bem descritivo e ele não deixa nada de fora. Aí você não teria paciência nenhuma, André. Outro chato. Olha, outro chato. Ali eu concordo que, meu Deus, o livro é muito grosso, mas de história mesmo, não precisava daquilo tudo. E aí, nesse livro, a mulher se deixou levar pela sedução do seu primo, né, que ela recebe de visita, na ausência do marido, que é um caixeiro viajante. E aí ela acaba sendo descoberta pela empregada, e aí a empregada começa a chantagear ela, querendo dinheiro, e senão ela contaria tudo pro marido e tal, mas a questão novamente do abandono, da conquista e tal, e a conquista naquela época já começava ali pelas cartas, né? Eles trocavam muitas cartas, e foi nessa troca de cartas que a empregada acabou pegando esse flerte entre o primo e a mulher casada. E é engraçado que essa questão do flerte entre amantes, né, vamos dizer assim, duas pessoas que se amam, que se interessam, né, cartas perdurou até os anos 2000, se eu não me engano, as pessoas ainda trocavam cartas, né, era interessante porque... Saudades. Ai, fala não, porque querendo ou não, você podia guardar, né, você podia ter aquela... A minha tia tem, você acredita? Dia desses eu encontrei dentro de um livro uma carta que ela recebeu do esposo de 89. Nossa. Então, olha que lindo, é muito... O legal é isso, né? Porque você lembra da conquista, querendo ou não, quando você lembra daquela parte da conquista, daquelas cartas, do namoro e tal, você acaba que, querendo ou não, você se renova, né? Você lembra o porquê que você tá ali com aquela pessoa. Então, as cartas já começou ali naquela parte ali do realismo, tanto do português como do brasileiro, né? Esse flerte entre duas pessoas. Era dessa forma que eles, né, se comunicavam, se amavam, sim, se declaravam, né? Eu lembro de algumas cartas que eu ganhei. Nossa, gente, que era muito lindo. Aquela emoção de você receber uma carta e você se enchia daquele sentimento maravilhoso, e de você escrever uma também, ficar na expectativa do que a pessoa ia achar daquilo. Ai, gente, coisas mágicas, né? Bom, eu tive um namoro assim também, né? Estou relembrando aqui o namoro que eu tive ali entre 2006 e 2008. E a gente se mandava carta, né? Inventava era a nossa história, só que fantasiada em um conto. A gente inventava um conto, às vezes super-heróis, às vezes campo, natureza. E fantasiava muito e mandava cartas um pro outro. E demorava, era legal, porque demorava uma semana mais ou menos entre a postagem e a chegada de carta. E era na mesma cidade, né? Era Brasília. Mas demorava uma semana. Nossa, você fazia isso pelo correio? Pelo correio. E a gente se via todo fim de semana ou durante a semana e tal. Mas tinha aquela expectativa de esperar a carta chegar, e quando chegava no correio, ia pra você, quero ver o que escreveu. Então, manuscrita. Então era muito... Dava um arzinho muito diferente. Essa questão da letra. Sim, nossa. Ai, que lindo.
E agora, avançando na nossa linha do tempo, na nossa timeline aqui do episódio, falando sobre amores, crushes, conquistas, vamos para o modernismo. Essa escola literária é maravilhosa. Inclusive, eu vou até mudar minha roupa que eu tô usando aqui para falar dessa escola modernista. Vou bagunçar meu cabelo, vou tirar essa gravata e colocar uma calça mais colorida. E você, Débora, qual o seu look? Qual o look que você vai usar para falar sobre o modernismo? Eu vou colocar uma calça. Porque antes, né, a mulher só podia usar vestidos, aqueles vestidos pomposos, saias e tal. Eu vou colocar uma calça como a nossa querida Elvira, curitibana, maravilhosa. Tá com 104 anos, 105, se eu não me engano. E ela foi a primeira mulher a usar calças compridas em Curitiba. Deve ter sido um escândalo, né? Vou chegar no escândalo hoje, botar um terno, na verdade. Uhul! Então, essa escola literária, chamada modernismo, ela vem com um rompimento de uma lógica de conquista tradicional, onde você tinha ali essa coisa de o homem chegar na mulher, e aí ele poderia descrever uma coisa mais sensual ou mais idealizada. E o modernismo ele vem quebrar com essa dualidade, essa briga. Inclusive existiam, né, uma briga de escolas literárias. De um lado o trovadorismo e o romantismo, trazendo essa idealização do crush. Isso. E do outro lado, o realismo, o naturalismo e o barroco, trazendo uma coisa mais carnal, mais corporal, até científica, né? As histórias de amor mais científicas. Sim, ligado ao sentimento também, né? Exatamente. E o modernismo veio assim, vocês dois, ao mesmo tempo que têm razão, não têm razão. Vamos parar com essa briga aqui, porque vocês podem ter razão e podem não ter também. Em que sentido eles têm razão? Em que o amor é isso mesmo, é idealizado e é corporal, é um sentimento movido pela idealização, pela pessoa, mas também é um sentimento movido pelo corpo e pelos interesses. Juntou tudo, e ao né? mesmo tempo, inteligentemente. Juntou tudo. Exatamente, e trazendo inovações, né? Trazendo cenários novos, situações novas. A mulher, o romance não tá por romance por si só, está envolvido em uma outra história de uma crítica social, uma crítica local, regionalismo, neologismos, palavras novas. Então eu sempre buscava coisas que até então as escolas literárias não tinham trazido. Verdade. E é uma coisa que a gente sempre busca, né? Quando a gente está saindo ali da infância, entrando na adolescência, a gente quer buscar o nosso espaço no mundo. Então a gente busca tudo que é novo, o que ninguém fez, a forma que ninguém fez. E é muito modernismo isso. O modernismo é contemporâneo ainda, né? Exatamente. Assim, tá. Tem muita riqueza, né? Essa escola, o modernismo. Ele começou ali na Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, né? Daqui a 2 anos a gente vai ter o centenário dessa semana maravilhosa. E ela foi uma comemoração da nossa independência, né? A independência do Brasil de Portugal. E a primeira geração, a gente tem o querido Graça Aranha, que ele começa a falar dessa opressão da mulher. Você já tinha falado, né, que vinha nas escolas anteriores, no romance Canaã. E aí esse romance, ele conta a história de uma mulher, Maria, que trabalha numa casa de imigrantes alemães e ela é seduzida pelos filhos dos patrões e acaba engravidando. E ela dá à luz no mato. Coisa que acontecia muito à época e eu acho que se estendeu ainda. Pelo menos nos interiores do Brasil, isso acontecia muito, muito frequentemente. E aí os porcos comeram o bebê dela. E a sociedade começou a acusar essa mulher de ter matado o próprio filho. Esse romance, ele também trata da imigração alemã e do preconceito social. Além da já mencionada opressão da mulher, né? É engraçado, né? Isso, porque já lá na primeira geração a gente via a mulher sendo julgada pelas coisas que ela sofria mesmo, né? Hoje em dia, se a mulher coloca tá calor, ela usa roupa mais curta e vão dizer que ela foi estuprada porque ela quis usar roupa mais curta. Pois é. Então, a mulher que, além de ter o filho comido pelos porcos, ela era culpada pela... Pois é, pelo que aconteceu, né? Pelo que foi uma fatalidade, na verdade, né? Ela estava ali num momento vulnerável, querendo ou não. Um parto é um momento vulnerável, que ela precisava ali de alguns desses patrões aí, né? Que a engravidaram. E aí ela teve essa fatalidade aí, mas isso nem acontece hoje, né, André?
isso nem acontece hoje, né? A não mulher acontece, mas... acontece tanta fatalidade com a mulher e ela mesma é culpada disso, né? É apontada como a culpada disso. Bom, e passando já para a segunda geração do modernismo, aqui o modernismo ficou mais próximo ao sentimento, mas não tão sentimentalista quanto o romantismo. Aqui tinha um sentimento existencial, né? A pessoa, ela se colocava como: o que eu estou fazendo aqui? Quem estou? Onde estou? Então, aqui vinha um sentimentalismo pelo seu crush, mas também regado de uma coisa mais existencial, mas também dando a real, de que você não precisava ficar sofrendo, isso faz parte do contexto do ser humano e tá tudo bem, você vai sofrer mesmo, você vai ser feliz uma hora, vai sofrer outra hora. Dando uma ênfase ali ao poeta mesmo, né? Ao produtor daquela arte, né? Exatamente. E nós temos aqui, tem várias pessoas que a gente poderia destacar na segunda fase do modernismo. Como o modernismo está muito próximo ao que a gente vive hoje, então é muito comum a gente conhecer vários escritores. É isso. A gente vai destacar aqui Vinícius de Moraes, que a gente sabe que vocês conhecem, de vários poemas, por exemplo, Soneto da Separação, Sim. Aquela música lá do Tom Jobim com Elis Regina, do disco Elis e Tom, eu aconselho que vocês escutem, muito bom. E desmistificar também, sei que né? Vou Te Amar. Desmistifica um pouco essa coisa de que a poesia é uma coisa muito distante da gente. Não, né? Eu sei que vou te amar, quem não conhece? Sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Eu vou te amar. Então, também é de Vinícius de Moraes. E tem o poema Ariana Mulher, que é um poema grande, mas muito profundo. Sim. A gente não vai colocar ele todo aqui, vai colocar ele aqui. Mas tem lá no nosso blog, acessa lá, desconstruçãoliterária.blogspot.com e vai estar lá toda na íntegra para vocês lerem. Isso é verdade. E outro destaque dessa segunda geração foi Carlos Drummond de Andrade, que também dava real para as pessoas sobre a questão do sentimentalismo e dessa característica existencial dentro da conquista amorosa. Ele escreveu um poema que a gente vai ler aqui agora, que se chama Não Se Mate. Diz assim: Carlos, sossegue. O amor é isso que você tá vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo. E segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir, ou mesmo suicidar-se. Não se mate, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. Uau, já é profundo, né? Só essa partezinha aí vem todo o poema, né? Sim, muito profundo ele. Que você pode acompanhar o poema inteiro também lá no nosso blogspot, a gente vai colocar lá. E é muito isso, assim. Primeiro que você não precisa ficar seguindo métricas. O poema de Carlos Drummond de Andrade já é assim, todo irregular em tamanhos. Não tem rimas. E te mostra numa linguagem muito mais fácil, né? Porque o romantismo era meio pesado de ler, né? Sim. Já o modernismo, ele traz essa inovação de ser na linguagem que a gente usa no dia a dia. Exatamente. E jogando uma real pra você. Tipo aquela sua amiga, aquele seu amigo que dá na sua cara quando você precisa acordar. Não, e você vê falando que assim, tão distante, né, André, do que acontece hoje com a gente nem sente esse tipo de coisa, né? Querer que a vida... Bem um pouquinho, pois né? Tá vendo? A gente distancia a literatura de nós mesmos, acho que por meio que falta de conhecimento mesmo. Porque olha só o que ele tá falando, não pense que é o fim do mundo. E não é. Sim. Sim. Terminou com aquela menina ou com aquele menino, hoje você não vai beijar, mas amanhã você vai beijar. Amanhã é segunda, então, né? Relaxa. Exatamente. Amanhã é segunda, relaxa. Você quer não se mate, porque depois você vai aproveitar muita vida. E você vai aproveitar. Tem que estar, inclusive, inteiro para aproveitar a sua boda, o seu casamento. Que ninguém sabe quando virá. Realmente, se você fosse casando. Exatamente. Uma hora você é o que tá sofrendo. Outra hora você é o que vai causar o sofrimento. E a vida é isso, né? A transformação, é o se reinventar, mesmo com a mesma pessoa ou com outra pessoa. É se reinventar. Sim.
Em seguida, a gente tem um outro artista também. Eu gosto de usar essa palavra porque a pessoa, para ser artista, ela tem que, né, se doar muito. E a gente tem um belíssimo artista que é o Jorge Amado, com as suas aclamadas obras, como Gabriela, que foi muito veiculada também, Cravo e Canela, Gabriela, Cravo e Canela, que trazia a mulher com a sua sensualidade tropical, muito brasileiro, né, isso. Temos também Tieta, que foi uma obra dele muito veiculada também, e Dona Flor e seus dois maridos, que segue na desconstrução do papel da mulher. Antigamente o papel da mulher era tido como desinteressante. A mulher não tinha uma rotina ou uma vida que seria legal colocar num conto, numa obra. E ele veio com essa desconstrução, que a vida da mulher, ela tem sim as suas individualidades, as suas aventuras. E aí ele sempre trazia essa particularidade, né? A sensualidade tropical. E na terceira geração, a gente ainda tem a autora mais aclamada, vamos dizer assim, da nossa literatura brasileira, que é a Clarice Lispector. Traz, além de livros maravilhosos, romances e obras diversas, ela traz muitos contos também. E esses contos ela gostava muito de colocar protagonistas femininas, como no romance, o último romance publicado pela autora, que é A Hora da Estrela, que trazia Macabeia, que era uma alagoana que migrava para o Rio de Janeiro, humilde, ingênua, mas que se reinventava ali ao descobrir várias sensações. E aí ela passa por vários momentos da vida dela, né? O emprego, são os dilemas da mulher querendo se sustentar, se reinventar, ter um romance, ter um relacionamento com alguém que vale a pena. Enfim, é bem interessante essa última obra e muito, muito discutida no meio da literatura. E como eu havia dito, tem contos também, vários contos da Clarice que alguns trazem muito o desconforto, vamos dizer assim, como a própria Clarice dizia, que alguns contos dela eram bem intrigantes, bem conflitantes ali. E no meio desses contos tem o conto A Fuga, que ela narra a história de uma mulher que, ao dar a volta sozinha na praça, decide pedir a separação do marido. E aí ela fala que eu era uma mulher casada. E aí depois ela fala, agora eu sou uma mulher. Então ela passa... Lacrou. Lacrou, justamente. Palavra perfeita pro momento, porque ela sai daquele papel ali, mulher casada, parte de algo, e ela começa a se ver como um ser, né? Um ser único, um ser para si mesmo. Não é uma coisa tão ruim, nem tão boa, você só se ver por si mesmo, mas quando você só se vê com o outro, é uma coisa que acaba adoecendo a mente, né? Eu admiro muito Clarice Lispector, não sou mulher, óbvio. Mas eu consigo enxergar nela uma coisa bem nata, que é a questão de ter essa visão feminina de diversas mulheres protagonizando histórias, tomando o papel da sua vida, Sim. Tomando a direção mesmo. É isso mesmo. Não sei se ela fez isso intencionalmente, mas ela deixou um legado muito grande. Ah, com certeza, com certeza. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Clarice, ela era muito dona de si, ela era muito consciente do papel que ela tinha, tanto no modo de escrever como pessoa em si. E na entrevista, eu acho que é uma única entrevista que tem dela em redes sociais, que roda redes sociais e roda YouTube e tal. Ela fala isso, né? Ela se apropria do não sei. Quando um repórter pergunta para ela, faz uma pergunta a ela que é uma coisa que ela deveria saber, mas ela não sabe, ela simplesmente fala, não sei. Então isso é muita segurança, muito, assim, pessoa que tem o domínio de si, sabe? A pessoa que tem o domínio do não sei e poder colocar ele naquele lugar, assim, do não sei mesmo,
do que responder qualquer coisa é a riqueza, né? Exatamente. E ainda nessa terceira fase do modernismo, nós vamos trazer aqui também João Guimarães Rosa. A gente conhece João Guimarães Rosa pela sua grande obra, né? Grande Sertão Veredas. E a gente vai usar ela como exemplo mesmo para trazer que também ali tem uma coisa de amor, conquista, crushes. É interessante, André, só um adendo. Só fazer aquele adendozinho. Que uma professora minha de romantismo, ela dizia que essa obra ela deveria ser lida uma vez ao ano. Muito interessante essa observação que ela fez, porque ela disse que ela é muito rica, e realmente ela é muito profunda e muito rica, e ela precisa ser lida não só uma vez, mas várias vezes. E ela disse isso, você tem que ler uma vez ao ano essa obra, porque cada vez que você lê, você vai estar num momento diferente da vida e você vai absorver uma coisa diferente dessa obra. Sim, eu sou muito fã desse pensamento, então acho que eu ia gostar dessa sua professora. Sim, nessa obra a gente vai destacar aqui não a questão do regionalismo do Grande Sertão Veredas, do sertão e tudo. Isso. Que é a característica mais comum, mas a gente vai trazer mais voltado aqui, focado na nossa análise do episódio, que é crushes, amores e conquistas. Exatamente. Então a gente vai trazer ali a história de amor do personagem Riobaldo. Isso. Que ele tem 2 amores ao longo da história do livro, né? Uma é uma mulher chamada Otacília, que significa pureza, a esposa que reza, espera ele chegar em casa. É um amor-sentimento que dá ao Riobaldo a sensação, né, a condição, na verdade, de homem definitivo que ele tanto busca, que ele era um jagunço, né? Vocês sabem que jagunço é aquele matador lá do sertão, nordestino e tudo. E ele busca uma condição de homem honrado, sabe? De homem de verdade. E ele encontra isso quando ele tem essa relação com a Otacília, né? Uma relação pura, com uma pessoa, mulher pura. Ao mesmo tempo, ele tem uma relação com uma outra mulher chamada Nhorinhá, que é uma prostituta, e ali ele consegue satisfazer o prazer carnal, né? Deixa o amor, sentimento de lado para viver o amor sexo. Ainda bem que essas coisas não existem hoje, né? Nem um pouquinho, né? Eu acho interessante que aqui a gente mostra uma conquista também moderna, que é o homem, ele precisa se sentir uma coisa por causa da mulher. Exatamente. Ele não se satisfaz, ele precisa que a mulher complete ele, tanto quanto um homem que se aproveita dos prazeres carnais, quanto o homem que é honrado. Ele não se completa tudo, ele precisa da mulher para tudo, até para se sentir uma pessoa. É exatamente isso. Em rodas de amigos sempre acontece isso, né? O homem, ele é estabelecido como homem, ele recebe esse título através do que a mulher responde a ele, né? Engraçado isso. Exatamente. Então, assim, quando você estiver tentando conquistar uma mulher e você quiser colocar muito rigor e muita característica, muito critério para encontrar ela, se pergunte, será que eu tô querendo me preencher? Ou eu tô querendo encontrar uma pessoa para realmente que me faça para passar um tempo bom com ela? Então, assim, fica aí o questionamento. Que reflexão massa. Fica aí. Bom, e ainda assim, no século XXI, aí agora passando para o século XXI, nós temos uma conquista um pouco diferente, né? Que a conquista acontece de forma virtual nas redes sociais. Isso. Que é o Tinder e outros aplicativos. O próprio Instagram, né? O Instagram. E o Instagram, assim, todos os aplicativos, na verdade, hoje em dia, eu diria que são aplicativos para se conhecer pessoas. Isso. Porque assim como na vida não virtual, ir ao supermercado, ir à universidade, ir à padaria, é uma forma também de encontrar alguém e encontrar o seu crush, ir na praça e tal. Na rede social também, assim, você tá lá postando uma coisa que você fez de interessante e de repente seus admiradores aparecem, brotam ali no seu stories escrevendo alguma coisa. Exatamente. Então a rede social é a forma mais comum de conquista hoje em dia. Principalmente nessa época de pandemia, né? Sim, exatamente. Eu acho que a rede social, ela veio facilitar muito a nossa vida. Porque pra quem é tímido, como eu, por exemplo, eu não tinha coragem de chegar em quem eu gosto. Hoje eu estou casado, tá, gente? Então não me mandem mensagem buscando alguma coisa. É isso, respeito. Mas, exatamente. Eu sou monogâmico e tenho orgulho disso.
Mas naquela, assim, quando eu tava na pista para jogo, eu acho que a rede social, os aplicativos, assim, os aplicativos em geral, Isso. eles eram uma grande ajuda. Os tímidos, porque né? eu sempre fui muito tímido, né? Eu não tinha coragem de chegar em quem eu tava afim e dizer na cara. Ai, Então, fora eu na cara é dizia, assim, difícil. bem Esse é o pesado. medo, né? Esse é o medo, gente. A gente sempre vai com medo do fora, né? Então eu jogava um papo e se a pessoa desse continuação, a gente ia indo e se encontrava. Então já tinha muita coisa em comum quando a gente se via, fosse se ver, né? E aí também tem a questão do match, né? Que facilita muito. Sim, porque se você gosta da pessoa e ela gosta de isso. vocês, vai dizer assim, match. E aí você vai lá e, bom, tá gostando de mim, tá afim, então eu posso jogar com uma conversinha aqui e ali, que não vai ser tempo perdido. Então, acho que a rede social, ela veio para ajudar muito, mas também não elimina o que a gente conversou aqui, né? Isso. Todas as características que vocês já acompanharam aqui ao longo das escolas literárias, que a gente foi trazendo, dá para trazer também para a rede social. Sim. Depois do match, você vai lá e joga qualquer coisinha e continua, né? Sim. A conquista a partir dali. A manutenção. Exatamente. Tem que continuar a manutenção. Bom, assim a gente termina, né, com o século XXI, a gente termina essa linha do tempo que a gente veio lá, desde o travadorismo, passou pelo barroco, arcadismo, romantismo e as suas 3 gerações, modernismo e as suas 3 gerações, e século XXI nas redes sociais. Todas essas sendo aproximando, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa contemporaneidade, né? Sim, vocês viram que não tem muita diferença, assim, né? A gente tá sempre achando que agora vai ser diferente, agora vivemos num mundo diferente, mas honestamente, já fomos assim e a gente tá retomando o tempo que já foi. A gente vai falar aqui pra vocês que, terminando esse bloco, que a gente não citou todas as escolas, né? Mas a gente citou algumas principais, porque a gente quis focar um pouco nesse tema, né? Isso. De crushes, amores e literatura. E a gente pegou as escolas mais significativas dentro desse tema. Exatamente, o foco então, assim, era no tema. Exatamente. Mas se você achou que ficou alguma coisa de fora, alguma escola literária que poderia ter sido abordada, ou alguma obra dentro da escola que a gente citou aqui, que não foi falada, escreva pra gente. Coloque aí nos comentários, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook. E deixe lá essa obra ou trechos dessas obras do que a gente poderia ter falado. Vamos estender essa roda de conversa que acontece aqui. Exatamente, é isso mesmo. Pode ser por e-mail, pode ser por direct também, se você é mais reservado e tal, vale tudo. Entre em contato, não deixe de falar aquilo que você acha importante, que é o seu preferido, que você achou que poderia ter aqui. Vamos estender a roda. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo Tá igual. tudo igual. Tá tudo igual. E agora vamos para o nosso segundo bloco. E esse segundo bloco é sobre o quê, André? Esse segundo bloco, na verdade, é um paralelismo. A palavra é tão grande que eu não sei nem pronunciar. Na verdade, o paralelismo é uma comparação do que a gente acabou de falar lá no primeiro bloco, das escolas literárias, desse assunto principal, com os dias de hoje. Quem é o equivalente hoje que está fazendo as coisas que se fizeram no passado? Por exemplo, vamos aqui para a primeira comparação, né? Vamos voltar lá nas cantigas de amor do trovadorismo. E aí nós tínhamos nós vamos trazer aqui esse cantor que todo mundo conhece, que é o Leonardo. Sim, o fazedor de maior número de lives que tem hoje em dia. Ah, que legal, não sabia. O Leonardo, ele tem uma música chamada Deixaria Tudo. Se você não conhece ainda, dá um Google aí. Ela é muito significante, porque ela é muito representante das cantigas de amor lá do trovadorismo, onde o homem se colocava abaixo da mulher, ele era o seu servo, ela era a senhora feudal, suzerana, ele era o vassalo. E Leonardo traz um pouco disso na música Deixaria Tudo, quando ele fala de: eu deixaria tudo se você voltasse. Meu sonho, meu passado, minha religião. Já penso na música cantando, na verdade.
Porque e é isso que demonstra aqui, né? Um amor servil pela amada dele. Então a gente vê que as cantigas de amor não ficaram no passado. Elas, até hoje, elas são utilizadas, só que de uma maneira diferente, mais atualizada, né? Não com esse nome também, né? Que às vezes assusta. Mas não tem diferença nenhuma com a pegada do trovadorismo. E temos mais um exemplo aqui, que é o Frejá, né? Se você é do pop, você não é do sertanejo, mas você é do pop rock. Temos o Frejá com a música Por Você, onde a letra inteira ele fala de um amor servil também. Sim. Aí a gente tem várias situações de que ele andaria a pé do Rio a Salvador, ele limparia os trilhos do metrô, ele deixaria de beber, o que eu acho difícil. Por ela. Também. Então, pela amada, então ele se coloca numa posição de serventia em relação a ela, como as cantigas de amor faziam lá na Idade Média, no travadorismo. É verdade. E se você não é muito ligado ao pop rock e tal, você pode curtir essa música também pelo pagode, que ela foi regravada pelo grupo Sorriso Maroto e eles retratam a letra da música. Então, tá vendo aí mais uma forma de contextualizar o que aconteceu no passado. A música é versátil, né? Exatamente. E temos também lá no trovadorismo, tínhamos também no trovadorismo as cantigas de amigo, que era aquela situação que a mulher olhava para a natureza e ficava sofrendo pelo embuste que deixou ela, que traiu ela, mas era muito bonito. Oh, Senhor! Nós temos hoje em dia aquela canção, né? Aquela tão famosa canção que diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. E é muito isso, né? Não dá pra pensar sem cantar também, né? Não dá pra pensar. Sem querer cantar, na verdade. Já pensa cantando. Então, a gente vê ainda que as cantigas de amigo ainda estão presentes, porque a gente vive essa realidade até hoje. Então, a literatura das cantigas de amigo estão mais próximas do que você imagina. Bom, passando para o arcadismo, que a gente deixa o teocentrismo e começa a ter Deus. Deixa de ter Deus como centro e traz o homem como centro de tudo. O amor passa a ser mais corporal e aí você começa a ter ali cantigas como do Baralho Potente, onde já traz a paixão de dois homens. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Nos blogs de contos gays, contos eróticos, assim como o Bocage escrevia, nós temos também muita gente que escreve ou que reproduz esse amor de homem por homem mais corporal. E eu vou vou trazer para vocês como comparação o canal Hillary Hilton, que é um canal no YouTube, onde ele faz uma playlist que ele chama de Movie List, porque são indicações de filme, né? O nome dessa Movie List se chama Pink Popcorn, e vocês podem ver ali várias séries que estão, inclusive, de graça no YouTube, trazendo essa temática do amor corporal entre dois homens. Oh, que interessante. Entrando ali na escola do romantismo, a gente tem uma música que foi muito tocada e até regravada em outro estilo musical, que é a música da Maiara e Maraíza, O Medo Bobo, que traz esse romantismo idealizado, esse romantismo bem ali montando alguma coisa na mente. E aí a letra da música traz os versos seguintes: tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outras pessoas. É bem interessante essa música e bem aquilo que o romantismo já trazia lá no século XIX, né? E nessa mesma escola a gente tem uma música também que foi regravada pela Maiara e Maraíza, que na verdade é de Bruno Marrone, que eles gravaram lá em 2001, 2002, que é a música Solidão é uma Ressaca. Essa música tá tocando muito atualmente e a gente consegue fazer ali um paralelismo com a Noite da Taverna, na taverna, né, que são as experiências vividas, né, entre as pessoas e tal. E aí essa música ela fala: eu nem me lembro como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou de solidão. E aí ela traz esse conto, né, essa experiência vivida ali e essa idealização ao mesmo tempo, né, se foi tudo criação da mente ou se realmente aconteceu.
continuando nessa mesma temática, a gente tem a música É Com Ela Que Eu Estou, de Cristiano Araújo, que a gente consegue fazer uma associação ali com o Álvaro de Azevedo, que foi um autor um artista, assim como o Cristiano Araújo, que morreu muito jovem. E aí uma das músicas mais tocadas dele, inclusive depois da morte, infelizmente, foi essa música. E ela fala, né? Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí. Ela me aceitou do jeito que eu sou e é com ela que eu estou. Então, a morte de um romântico na juventude. E acho que essa música vai ser a mais lembrada do Cristiano. E a gente consegue fazer essa comparação aí, né? Com Álvaro de Azevedo. Maravilhoso. Exatamente. A gente pensa que sertanejo universitário é de agora, né? Mas Álvaro de Azevedo estava aí para mostrar que ele sofria enquanto fazia direito. E deixou um legado pra gente hoje em dia. É verdade. E fazendo uma comparação com o livro Primo Basílio, nós temos uma história de amor implicante também. E eu tenho certeza que vocês conhecem daquela série Rebelde, que é mexicana, mas na verdade acabou. Hoje em dia é tão brasileira quanto mexicana. É verdade. E nós temos ali a história da Roberta e do Diego, que trazia ali um amor em que eles passam a série inteira brigando entre si, implicando um com o outro, para só na última temporada eles ficarem juntos. Então, assim, se renderem, sim, né? Ai. Essa questão, se render é um sentimento. Assim como os personagens em Primo Basílio, que ficavam se beliscando, pisando no pé, se provocando. Mas na verdade ali ocultava mesmo um sentimento muito maior do que aquelas implicâncias bobas. Sim. E tem até aquela música, né, que é o tema dos dois, no segundo CD do RBD, que é Este Corazón, onde a música tem uma parte da letra que diz: Sigue ardiendo mientras existe el amor, no se apagó el amor. Mostrando esse amor que é ardente, né, que queima no peito, mas que não consegue ficar tranquilo pelas implicâncias que eles fazem um com o outro. Sim, exatamente. Temos também como comparação aquelas batalhas de poema que aconteciam entre Castro Alves e Tobias Barreto, cada um buscando defender a sua amada, e a plateia ficava ali só esperando que eles iam disputarem poemas assim que acabassem a peça. Nós temos hoje as batalhas de freestyle, que é onde um fica de um lado batalhando universos com o outro. Inclusive, se você estuda na UNB, a UNB é a Universidade de Brasília, porque a Débora e eu estudamos em Brasília, somos de Brasília. Uhul, sim. E aí, lá na UNB, se você é da UNB, quando acabar a pandemia e começarem as aulas presenciais, às 19 horas, todas as quartas-feiras, existe entre o Minhocão e CC Norte e a biblioteca um anfiteatro ali que rola essas batalhas de poemas. Então fica ligado e dá uma chegadinha lá para vocês descobrirem um pouco ou se aproximarem um pouco do que acontecia entre Castro Alves e Tobias Barreto. Inclusive, se você faz batalha de freestyle e não chegou a sair nos jornais por isso, então sinto muito te informar, mas você não chegou ainda no nível de Castro Alves e Tobias Barreto. Sensacional, é isso mesmo. Lembrando, gente, que a gente tá falando, a gente tá fazendo esse comentário, não é rebaixando, nem falando que não é freestyle, não é uma coisa. Não é isso. A questão é falar que não é uma coisa revolucionária, não é uma coisa que inventaram agora e tal, ou que é muito longe, que a literatura é muito longe de tudo aquilo que a gente vive hoje. A literatura, a gente veio trazer justamente isso, que a literatura tá muito próxima da gente e a gente que tem a mania de colocar ela tão longe assim, né? E não está. Tá aí a batalha de freestyle para provar isso. Como uma coisa tão moderna como a freestyle poderia ser tão antiga também, lá na época de Castro Alves e Tobias Barreto, no século XIX, né? Exatamente. Inclusive, já fica a dica de inspiração, né? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, dá uma lida nesses poemas dessa época de Castro Alves, de Tobias Barreto. E aí você vai ter mais uma fonte de inspiração quando você quiser fazer seus versos. Se conectar, né? Sim. Exatamente. Se aprofundar um pouco mais, tá aí a dica.
Professores. Entrando ali na escola do modernismo, a gente tem a série Felizes para Sempre, que foi uma série ambientalizada em Brasília, nossa cidadezinha maravilhosa. E ela foi muito bem representada, né, a cidade e tal. E aí existe, a trama se passa toda pela protagonista, que é uma jovem estudante, e ela, ao mesmo tempo que ela estuda ali, ela faz programa. E ela se envolve com um casal, e tem toda a trama ali dela como mulher, mas também tem dela com a profissão, com os estudos, com o ser mulher em si. E tem outras tramas paralelas a essa, como de uma professora senhora já que tem casada com os filhos já maiores e tal, mas que ela reencontra um amor da adolescência e ela passa a ficar naquele conflito se permite ou não viver aquele revival, vamos dizer assim, né? Então a trama é totalmente modernista. É muito interessante, vale muito a pena rever. Eu creio que vocês consigam encontrar ela aí nas plataformas digitais, nas plataformas de streaming. Felizes para Sempre. É muito interessante, além do que faz uma linda propaganda da nossa cidade, é claro, né? Nessa mesma escola a gente tem a música da Isa, que é a música Dona de Mim. Muito tocada também. Ela ficou em primeiro lugar em alguns dias, ou se não semanas, né? É uma das músicas mais conhecidas da cantora Isa, maravilhosa. E ela tem uma parte que ela fala: sei do meu valor e a cotação é dólar. Então, tá aí numa coisa mais modernista que isso, impossível, né? Sim, a mulher assumindo o papel da sua própria vida. E é uma inovação que outras escolas literárias também não tinham trazido, né? Sim, é verdade. Bom, e temos também a série chamada Coisa Mais Linda, naquela plataforma de streaming que você já conhece, que todo mundo assiste série nela. Mas eu não vou falar ela aqui, porque ela não transferiu dinheiro para nossa conta para fazer propaganda. Mas então tem essa série lá, corre lá, assiste, e vocês vão ver a história de 4 mulheres que resolvem tomar o protagonismo de suas próprias vidas, rejeitando o casamento, abandono do homem, lutando dentro do casamento por ter a profissão, a carreira que elas sempre quiseram, lutando contra o racismo. E que é muito isso, que essa inovação que o modernismo traz, que a Clarice Lispector traz, que é a mulher, diversos tipos de mulheres como protagonista das histórias. Então, corre lá e assiste essa série. E com seus conflitos pessoais, né? Exatamente. Então, corre lá e veja a série Coisa Mais Linda. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí. E agora, nesse bloco, a gente traz um convidado especial para falar mais sobre essa questão do, por exemplo, agora com o nosso tema, conquista, como chegar ao crush e tal. E aí essa pessoa que tem uma vivência melhor, assim, melhor do que eu, pelo menos, saber como chegar ao crush nos dias de hoje, como abordar, como desenrolar a coisa toda, a gente trouxe esse convidado especial que vai falar pra gente como é que a coisa rola e como é que ele se vira nessas situações. No meu caso, tudo depende do momento, da situação, da oportunidade que eu tenho. Eu tento aproveitar oportunidades, entendeu? Existem lugares também específicos que eu ajo de formas diferentes para conseguir chegar para conversar com uma menina ou dar em cima dela. Eu gosto muito de trabalhar com o olhar inicialmente. Se eu estou interessado na pessoa, eu tento fixar o olhar nessa pessoa, entendeu? No momento nenhum eu já chegando e falando com ela. É muito difícil. Do nada eu chegar e falar. Tem que ter alguma coisa antes. Tem que ter um acontecimento. Eu tenho que perceber algum sinal da parte da pessoa. Algo assim, entendeu? Ou tem que ter uma conversa prévia. Existem várias formas, no meu caso, de chegar a uma pessoa. Vou dar exemplos para ficar mais fácil. Como eu disse, em cada lugar é de um jeito. Porque depende muito da oportunidade, do momento, da situação e tal. Então, por exemplo, se eu tô num show de pagode, eu gosto muito de pagode, né? Curtir um pagodinho e tal. Se eu tô num show de pagode,
A melhor forma pra eu chegar em alguém, que mais acontece, tipo, mais de 90% das vezes, é chamar pra dançar. Então, pessoalmente, eu vou muito nessa de chamar pra dançar, conversar ao pé do ouvido, me apresentar, perguntar o nome da pessoa, e aí o assunto começa a vir na hora. Em relação a pagode, que já está no show de pagode, então eu pergunto sobre pagode, sobre se ela curte, se gosta da música que tá tocando ali no momento, por exemplo, entre outras coisas. Começo a perguntar sobre a pessoa, mais se ela sempre vai em shows assim. Tento falar sobre o lugar, o momento, o que a gente tá curtindo ali. Não perguntas muito íntimas sobre a pessoa, porque não... Aí começa a fazer os elogios mais light. Eu falo, dependendo da pessoa, se a pessoa realmente estiver cheirosa, eu falo que a pessoa tá cheirosa. Que se a pessoa dança bem, eu falo que ela dança bem. Se ela tá cantando no meu ouvido, eu falo que ela gosta mesmo de pagode, porque ela tá cantando todos os pagodes. Enfim, um exemplo, né? Então assim a gente vai conversando, vai vendo se tem reciprocidade, entendeu? Até que pode ser que role um beijo ou não. Já dancei com várias meninas que não rolou nada, entendeu? E eu, no momento nenhum, desrespeito ninguém, não beijo ninguém sem ter liberdade, sem perceber liberdade pra isso. Não tento, entendeu? Eu não chego já chegando, beijando. Eu tenho que perceber pelo menos uma reciprocidade, uma querência, vamos dizer assim, mútua, entendeu? Dos dois. Então, em shows de pagode, eu dei pagode especificamente, mas pode ser um show de sertanejo também. Um showzinho que esteja tocando uma musiquinha ali boa pra dançar. A melhor forma pra mim é chamar pra dançar. Agora, por exemplo, se eu tô em barzinho, só eu e um amigo meu, né? Tô em barzinho, só eu e um amigo meu, não tem muito essa de levantar pra ficar dançando, né? Então vai mais do olhar mesmo. Eu olho pra pessoa, percebo se a pessoa tá retribuindo. Já aconteceu de eu estar num barzinho, eu olhar bem pra pessoa, ficar observando que eu tava muito interessado. A pessoa também ficar me retribuindo o olhar, assim, eu percebi que... Aí eu fico às vezes pensando, será que ela tá me retribuindo o olhar? Com medo que eu vá falar com ela, por o receio de eu estar querendo alguma coisa com ela, ou que também ela tá querendo. Então, você tem que perceber isso também. Tentar perceber, pelo menos, porque às vezes é indecifrável. Mas aí, se eu tô achando, se eu tô vendo que tá tendo uma retribuição, uma reciprocidade desse tipo, eu vou lá, de alguma forma, tento chegar na pessoa. Falar com ela, oi, tudo bem? Às vezes, ou eu levanto e vou na mesa dela, mesmo, já fiz isso, converso. Ou eu espero ela levantar e ficar sozinha, sem outras pessoas que estão na mesa por perto. Por exemplo, tem um monte de amiga. Pra não passar vergonha na frente de muita gente, eu passo vergonha sozinho com a pessoa. Aí eu vou atrás dela sim, tento dar um jeito de falar com ela em outro momento, quando ela for no banheiro, quando ela for fazer alguma coisa. Aí eu falo, oi, tudo bem? Puta, vou te reparando, queria te conhecer, me interessei em você. Eu falo alguma coisa assim, nesse sentido. No mais, como eu te falei, hoje em dia, com a internet, as coisas muito que mudaram, né? Tu curte uma foto lá no Instagram da pessoa. Curtir foto nem tanto. Curtir foto as pessoas nem ligam muito. Pode até ficar assim, caramba, tá curtindo minha foto e tal. Mas não vai ficar, curti minha foto, vou falar. Não é assim. Mas tipo assim, o que acontece muito é responder stories. Isso aí é batata, velho. Responder stories lá no Instagram, ou status no WhatsApp, né? É batata. Porque quando você responde stories, inicia-se uma conversa, de uma forma ou de outra, entendeu? Então, a partir do momento que tá iniciando uma conversa, se as duas pessoas estiverem com vontade, vai ter assunto. Então, poxa, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo, que aconteceu há pouco tempo até. Uma menina me respondeu um stories, eu já era interessado nela, nunca imaginei que ela pudesse ser interessada em mim. E ela tinha namorado, então eu não ia chegar nela. Namorado? Nunca ia chegar nela. Aí eu tava lá no Rio e ela respondeu um stories que eu postei na praia à noite. E isso tem há pouco tempo, foi agosto, eu acho. E aí a gente começou a conversar. Só que essa menina a gente não tinha como nunca conversar. Eu achei até estranho. A gente começou a conversar sobre alguns assuntos que foram vindo e a gente até ficou, entendeu? Aconteceu, internet era tipo muito rápido e abriu o caminho pra tudo. Até chegar no dia que a gente falou, vamos sair. E ela veio aqui pra casa. Enfim. Então, gente, com essa participação especial, chegamos à conclusão do nosso tema proposto lá no início do episódio: crushes, amores e conquistas na literatura. A literatura te ajuda a chegar no crush? A literatura te atrapalha a chegar no crush? Ela apresenta a forma ideal de chegar no crush? Na real, não existe a forma ideal de conquistar alguém ou de chegar no crush. Mas se essas sugestões que apresentamos aqui te servir em alguma situação, que elas podem, né? A gente apresentou aqui só a forma de chegar. Na verdade, a forma tem que conversar mais com a sua personalidade, com a situação, como a gente viu no convidado especial.
E não existe uma receita pronta, senão fica muito artificial, né? A pessoa vai dar quem você tá querendo conquistar vai ver na cara que aquilo é ensaiado. Não chegue com cantadas de pedreiro, porque não vai dar certo. Então, assim, a literatura ela vai te apresentar aqui alguns caminhos e você vai escolher o que é mais parecido com você ou com aquela situação que você está vivendo. Mas se você tem alguma sugestão que não foi falada aqui, ou se você quer contar pra gente, trazer algum relato de como a literatura te ajudou a conquistar alguém, escreve pra gente, porque você pode até ser de ajuda pra alguém, né? Sim, verdade. Vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso e-mail, que é desconstruçãoliterária, sem tio e sem cedilha, @gmail.com, e conta pra gente. Mesmo que em anonimato, a gente vai gostar de ler a sua experiência. É isso aí. Se liga nessa. Se liga nessa. Se liga nessa. Se liga nessa. Nesse bloco, a gente dá dicas culturais para você se distrair no meio dessa pandemia. Essas dicas culturais podem ter a ver com o nosso tema ou não. Ah, legal. No caso, essa semana eu trago uma dica que não tem muito a ver com o nosso tema. Ou tem, né? Que é a cantora Moara, é uma cantora de Brasília, uma cantora até pouco conhecida. Então vamos dar essa força para ela, lá nas plataformas digitais de música, né? Sim. Ela está lá no Spotify, no Deezer e algumas outras. É uma cantora de Brasília, de MPB, que canta um pouco MPB mais nova, com essa pegada mais moderna, com essa linguagem mais nova, mais da nossa geração. E ela conta coisas tanto da questão da mulher gorda, da mulher negra, da mulher que tem medo de andar na rua à noite, e também dos amores e desamores que ela foi passando na vida. É uma voz muito gostosa, muito potente e com toda a brasilidade e inovação que a gente espera de uma pessoa. Então, a minha dica cultural de hoje é a cantora Moara. Ai, que legal, André. Tá. A minha dica, ela vem de uma coisa que está acontecendo muito nessa época de pandemia, que são os festivais em drive-in. Tá tendo muito filme, teatro, alguns stand-ups estão acontecendo nesse formato. Ele expandiu, na verdade, bastante, principalmente nesse segundo semestre de 2020, onde o meio do entretenimento, principalmente, teve que se reinventar, né? E aqui em Brasília, a gente tem o Festival Cine Drive-in, que é um espaço criado ali no aeroporto de Brasília, onde estavam sendo exibidos alguns teatros já foram exibidos lá, algumas peças de teatro, na verdade. Filmes foram exibidos lá e a experiência é bem interessante, bem diferente, vale a pena. E agora eles estão com um festival chamado EON, que é de música. Então, o nome é Música, Aprendizado e Muita Diversão. Esse festival EON, ele vai ser realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília, e ele vai trazer um espetáculo chamado Pedro e o Lobo, voltado para as crianças, e vai trazer também o Legião Sinfônico, onde vai fazer ali uma homenagem aos 60 anos de Brasília, que foi comemorado esse ano, e aí, na verdade, a gente não pôde comemorar tanto, né, daquela forma que a gente gosta e tal. E eu acho que é bem interessante experimentar essa experiência, se permitir ter essa experiência e na segurança, né, seguindo todos os protocolos de segurança, de saúde, e podendo usufruir de toda a arte e cultura que a cidade pode proporcionar, não é verdade? Exatamente, é importante, muito importante isso que a Débora falou, nesse tempo de pandemia, a gente apoiar a cultura local da cidade. Exatamente. Essa classe de artistas, de músicos, do entretenimento, essa classe que né? trabalha com cultura, do entretenimento, é o último setor que vai voltar na época depois da pandemia. Então, eles estão sofrendo muito com esse impacto. Sim. Então, a gente consumir a cultura local é uma forma de amenizar essa situação e, enfim, tá contribuindo para o retorno de todo mundo nessa pandemia. É isso aí.
Bom, para esse... concluindo, né, nosso tema, né, esse bloco conclui o nosso episódio de hoje. E a gente queria, nesse episódio de estreia, agradecer a vocês por terem permanecido com a gente até o final do episódio. A gente está gostando muito de realizar esse projeto com vocês. Então, mas para ele ser completo, a gente precisa da participação de vocês. Sim, então, muito importante. Exatamente, porque é uma coisa que começa aqui e termina aí. Isso. Então, escreve pra gente, interaja com a gente pra gente saber, pra ter um termômetro de como estão indo as coisas. Temos também o nosso blog, que é uma ferramenta que complementa tudo que a gente falou aqui. Isso, para que vocês possam ter para a gente possa ter uma visualização melhor das coisas que estão acontecendo. E também as nossas redes sociais, que é o nosso canal de comunicação, que a gente se liga a vocês, né? Que a gente se conecta. Ui, delícia! Com vocês, a gente tá pertinho de vocês ali nas redes sociais. Isso, Instagram. Então escreve pra gente no Instagram, Facebook, e-mail. Logo YouTube. E assina a gente nas plataformas. E o mais importante, na verdade, né? Esse projeto, vamos dizer assim, ele é feito para as plataformas de streaming, né? Exatamente. Então, assina a gente lá para que a gente cada vez tenha mais seguidores e cresça e continue esse projeto viável. É isso aí. Deezer, Spotify e afins. E todos. Débora, quer deixar o seu contato? Sim. Quem quiser entrar comigo, pessoalmente comigo, pode entrar ali entrar em contato através do meu Instagram, que é o @soueuadébora. E aí você pode mandar uma DM, pode fazer um comentário ali, que eu vou com certeza colocar uma postagem falando sobre Desconstrução Literária. E aí você pode falar diretamente comigo. Exatamente. Já a mim, não me sigam nas redes sociais, eu não vou deixar nenhum contato aqui, porque eu sou uma péssima pessoa nas redes sociais, eu demoro de visualizar, eu demoro de responder, quando eu respondo. Não me segue, não. Mas escreve pra gente nas redes sociais, porque eu vou estar vendo, né? A gente tem uma enorme equipe de comunicação. E aí eles vão passar pra gente todos os... Mentira, gente. É só eu e a Débora no podcast. Enorme equipe somos tudo. Eu e o André. Exatamente. A gente faz tudo. A gente cuida da pauta, a gente edita, a gente se dirige, a gente... vê a interação, posta, responde. Enfim. É tudo a gente. Então, a gente escreve pra gente que de uma forma ou de outra eu vou estar em contato com vocês. Aí. Então, muito obrigado. A gente te espera na próxima semana com mais um episódio de Desconstrução Literária. Muito obrigada pela sua companhia, por todo o carinho de estar aqui com a gente. E até a próxima. Tchau!